Bom, boa noite a todos. A gente está iniciando hoje um projeto que é Memória do Movimento Espírita Laico, do Grupo de Santos e CPDOC. Então, esse projeto é um projeto de realização do CPDOC, que é o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, e a gente vai estar iniciando hoje com essa primeira entrevista. E eu vou passar agora para o Wilson Garcia, que é o presidente do CPDOC, para ele falar um pouquinho sobre esse projeto, tá bom? Agradeço a presença de todos aqui e acredito que mais ou menos a duração vai ser por volta assim, de 1h30, essa apresentação, tá bom? Obrigado a todos. Boa noite a todos. Eu vou ler aqui rapidamente, só para deixar mais claros os objetivos deste projeto. Nós pretendemos, ao longo das entrevistas que começam hoje e depois vão se multiplicar, nós pretendemos colher o máximo de dados, fatos, informações, datas, enfim, tudo que nós pudermos nestas entrevistas para montarmos uma memória que possa deixar bem registrado e bem à mão dos estudiosos, pesquisadores, especialmente da história do Espiritismo, esses movimentos que estão relacionados ao Grupo de Santos, ao CPDOC, desde a sua fundação, e também à CEPA, porque outras informações que estiverem correlacionadas, para que nós possamos montar essa história com o máximo de vericidade possível, né? Então, nós justificamos o nosso projeto da seguinte forma: a história do Grupo de Santos e as ações desenvolvidas para frear a hegemonia do espiritismo religioso no estado de São Paulo, a partir de uma concepção laica da doutrina kardecista, é ainda fonte de desinformação no movimento espírita brasileiro. É possível ouvir ainda nos dias atuais expressões vindas não só de dirigentes, líderes federativos, como de outras pessoas, frequentadores. Ouvi frases como estas: eles querem tirar Jesus do espiritismo. Ou então, eles escolheram o seu caminho, nós optamos pelo tríplice aspecto. Ou esta outra aqui: eles desnaturam o espiritismo e atacam a religião. E assim por diante, né? Quem ouve isso, como nós, fica surpreso com a desinformação que existe até mesmo por parte das lideranças espíritas mais expressivas, presidentes de federativas, diretores, não é? De forma geral. O que nós achamos é que isto evidencia que tais expressões expõem um desconhecimento histórico dos fatos que geraram esses movimentos e remeteram ao patamar de preconceitos culturais reproduzidos, inclusive por destacados dirigentes, com o que demonstram um profundo desconhecimento da história inconcebível em se tratando de indivíduos que detêm grande responsabilidade nos destinos do movimento espírita. Por outro lado, esse estado da arte da história do espiritismo no Brasil desperta a todos nós para a realidade da memória dos fatos e revela que boa parte, se não a mais expressiva,
parte do conhecimento desses fatos em suas raízes está contida no saber dos personagens que os vivenciaram, com agravante de que vários deles já não estão mais entre nós. Temos, portanto, que se torna relevante citar ações com vistas a fazer o devido registro desses fatos para preencher a lacuna histórica e contribuir para a restauração da verdade, bem como para que os espíritas do presente e do futuro possam dispor de fontes confiáveis em sua busca pelo conhecimento histórico. Eu acrescentaria que o presente é muito oportuno para isso. Pelo menos eu tenho a percepção de que que esse nosso momento histórico está despertando em muitas pessoas esse desejo de rever o espiritismo, rever conceitos, rever presença do espírito na sociedade diante dos diversos aspectos em voga, como política, economia, direitos humanos e por aí vai. Então, acho que é muito oportuno esta medida de busca do registro dos fatos que geraram esse nosso desejo. Bom, então nós vamos dar início, só destacando que o nosso objetivo mesmo nessas entrevistas não é o foco principal não é destacar pessoas. É evidente que quem faz os fatos, os acontecimentos, são as pessoas. Então, elas têm que ser resgatadas também. Mas o nosso foco principal são os acontecimentos, não é? Portanto, nós vamos nos deter principalmente nessas questões que possam esclarecer os fatos. Nós estamos aqui com Adhemar, que é um dos fundadores do CEPEDOC, é integrante também do chamado Grupo de Santos, membro da CEPA, além de ter participado por muito tempo do MEV, a Mocidade Espírita Estudantes da Verdade do SEAC, que há pouco tempo comemorou 73 anos de existência. Acho até que a live de comemoração é um conteúdo histórico, viu, Luciana? Para nós colocarmos nos nossos arquivos e utilizarmos também, porque eu fiquei bastante impressionado com aquele evento. Para mim, foi um grande momento de conhecimento. Eu acredito que aqui todos conhecem muito bem a Adhemar, de modo que não precisa entrar no currículo dele. Vamos lá, Adhemar. No seu texto biográfico do Jaci Regis, você escreveu: o espaço destinado a Jaci Regis na história do Espiritismo depende de quem conta a história. Esse texto você escreveu muitos anos atrás, e depois, em 2010, você fez uma atualização dele, não é isso? Muito Exato. bem. Eu pergunto para você, o Jaci Regis foi o mentor intelectual, moral, daquele que viria a ser conhecido como Grupo de Santos? É difícil caracterizar. Bom, em primeiro lugar, deixa eu cumprimentar a todos e a todas, né? Iniciar essa jornada de construção coletiva de uma memória que eu acho que tem tudo a ver com o CEPEDOC como Centro de Pesquisa e Documentação,
quando ele surgiu muito por influência, esta perna, muito por influência do Krishnamurti Carvalho Dia, nunca foi devidamente valorizada, né? E, então, eu acho que, a partir de hoje, nós estamos inaugurando aí um resgate que talvez complemente demais essa proposta, que era uma proposta original do CPDOC, e nós nunca tivemos um fôlego, né? Mas eu vou voltar, então, à sua pergunta, dizer que eu tenho muita dificuldade de dizer sobre o papel do Jaci, por conta da relação afetiva, né? Todos nós, de alguma maneira, somos crias, né? O Jaci tem uma importância nas nossas vidas. Eu acho que, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de formação doutrinária, da energia que ele dedicava ao movimento e que nos impulsionava, tal. Então, a gente sempre fala do Jaci com muita... um misto de carinho, de admiração, claro, muita saudade, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma de poder afirmar algumas coisas em relação ao Jaci. O Jaci era a liderança mais combativa, a mais expressiva, a que mais encarnou o chamado movimento de Santos, né? Porque já era um escritor espírita consolidado, tinha produções que eram, para a época, verdadeiros best-sellers, né? Do ponto de vista... O Gaúcho está aqui presente, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Inclusive, depois de um dos efeitos dessa liderança do Jaci, que foi a interdição, né, da circulação das obras dele, né? Mas o Jaci não pode ser visto como uma figura única. Ele não é produto dele mesmo, né? Ele sempre foi um líder desde a época de mocidade. Todos os companheiros que conviveram com ele na mocidade reconhecem, né, a sua capacidade, o quanto que ele brigava, inclusive, o quanto que ele era mandão, o quanto que ele era determinado, o quanto que ele era competente nos projetos que ele desenvolvia. Mas o Jaci também ele é produto de um grupo. Ele se forja com um grupo de pessoas que, com ele, construíram toda uma história que vem desde a época de mocidade e que vão fazendo percursos intelectuais, doutrinários, né, conforme a vida vai se dando, né, conforme, inclusive, eles vão se formando, né. O Jaci, por exemplo, eu tenho uma avaliação, né, a Cláudia, filha dele, está aqui, né, talvez tenha muito mais capacidade de falar sobre isso, mas eu acho que assim, o Jaci é um cara antes e depois de se formar em economia. Mas, doutrinariamente, ele é outra pessoa depois de fazer psicologia. Ele ganha um outro status intelectual, um outro jeito de analisar. A aproximação com o mundo da psicanálise, com o Freud, etc., dá uma abrangência, uma capacidade, mas também não é só isso que explica, né? Porque, por exemplo, do ponto de vista de organização doutrinária, o papel que o pai do Paulo Muniz, o Mário, o pai da Sandra, o Egídio, o Zé Rodrigues, o seu... Ai, meu Deus, o Ângelo Prado. Aí, o seu Henrique Diegues, né? Que o Odair... É um conjunto de companheiros e companheiras. O Ivon Regis, o irmão mais velho do Jaci, também militava muito. Eles são um grupo de pessoas, né, que constrói a Mocidade Espírita Estudantes da Verdade, que constrói o Centro Espírita Allan Kardec, que constroem o Lar Veneranda, que constroem a DICESP, que era a primeira editora que eles lançam sob o auspício da União Intermunicipal Espírita, USE local, né, que sempre eles lideraram historicamente. Eles eram jovens. A gente pega as fotos mais antigas, Semanas Espíritas, solenidades em praça pública quando tinha prefeito, né? Não eram os idosos dos centros mais tradicionais de Santos. Era exatamente aquela molecada, aqueles jovens que lideraram. Então, eles sempre foram, né? O próprio Centro Espírita Allan Kardec ele é formado pela mocidade, né? É a mocidade que encorpa. Pega lá um centro beneficente evangélico, não tinha nem espírita no nome. Claro que os caras tiveram a sagacidade de perceber que tinha um grupo de mocidade muito interessante num outro centro que tinha sido expulso praticamente, exatamente porque eles já eram agitadores, já eram, né, mobilizadores, gostavam de estudar, né, e forja. Então, eu diria assim, que é uma trajetória que vai sendo construída e que vai ter marcos importantes. Assim, eu era muito menino na década de 70,
mas os mais velhos contam, o Jaci, nessa época, era presidente do Allan Kardec, antes do Egídio assumir, o irmão mais novo dele, né? Mas ele tinha coisas de brigar com os mais jovens, o Natal está aí, vai lembrar, a Sandra acho que não lembra disso, mas brigava porque o pessoal usava calça comprida. Então, tem um momento que aquele Jaci, cara libertário, um cara progressista, tal, era conservador como era boa parte do movimento espírita, né? Organização de movimentos, de encontros de casais, etc, etc. E ele vai vivendo o processo. Aliás, ele não, aquele grupo todo vive fortemente um movimento de redemocratização do Brasil. Você veja os jovens da mocidade, aí já não é mais ele, né? Ele já era o velho do centro, já devia ter uns 40 e poucos anos nessa época, né? Para nós, ele já era da turma velha, né? Mas a moçada dessa época, Paulinho, Betinho, que era de outra mocidade, etc., eles vão se mobilizar no movimento de anistia, a partir de 78, 79. Alguns deles vão participar da fundação do PT, outros vão militar no movimento estudantil, na reorganização, né, da UNE, mas todos eram profundamente espíritas e priorizavam nas suas vidas as atividades do movimento. E isso conflui para um espaço que acolhe o grupo de Santos, e o Jaci em particular, como talvez nenhum outro, que são os encontros de mocidades. Talvez o espaço que mais acomoda as ideias são os jovens. Até porque eram também os jovens das mocidades de Santos, não só da MEV, mas das outras mocidades de Santos, nós éramos muito fortes. Nós tínhamos, nessa época, alguma coisa em torno de umas 20, 21 mocidades ativas. 5, 6 delas muito fortes, muito participava, inclusive, do movimento estadual, dirigia o departamento de mocidade da USE local, participava no departamento de mocidade da USE e tal. E tinha uma grande incidência sobre os temas das chamadas Comelespes, que era a confraternização de mocidades do leste, da região leste de São Paulo, e da Congesp. E era neste espaço, foi nesse espaço, que o movimento de Santos, e aí fortemente representado pelo Jaci, ainda que em alguns momentos o Egídio tenha cumprido um papel importante, que o Zé Rodrigues tenha cumprido um papel importante, mas era o Jaci que era o cara que enunciava, porque trazia temas que eram profundamente inovadores para a época. Ele não era o cara da política, até porque na política ele não era o progressista. Ele tinha um perfil mais conservador. Mas ele trazia o tema, por exemplo, da sexualidade, ele trazia o tema da família numa dimensão mais aberta, ele falava sobre a participação dos espíritas na sociedade, e aí, sem entrar em questões políticas, mas chamava a responsabilidade, ele quebrava um pouco com boa parte desses paradigmas que estavam dados. Então, respondendo, eu acho que o Jaci talvez seja o grande líder e o grande porta-voz. Mas não dá para dizer que ele se consolida só por um esforço individual, porque, por exemplo, se ele não tivesse o movimento de jovens abrindo espaço, ele mesmo talvez não tivesse tido o espaço que ele teve. De repente, assim, o papel que o Eugênio, já como um jovem dirigente, já não mais de mocidade, porque o Eugênio era da mocidade e já dirigia o USE de São Vicente, o espaço que ele abre, o espaço que o Mauro, que os irmãos Espínolas, né, o Marcos Miguel, o Rui, o Ciro Pironde em São Paulo, a Alcione e tal. Quer dizer, então, essa conexão que tem é um movimento que fala muito com a juventude. E aí, eu acho que tem alguns marcos que são importantes. O primeiro deles é o lançamento do movimento da espiritização. Essa é uma sacada, e aí é uma sacada fundamentalmente do Jaci, né? Ainda que esse movimento tenha sido formulado por muita gente, por muitas ideias, quer dizer, ele é o cara que consegue consolidar a ideia e escrever, formular, inclusive conceituar. Esse neologismo, espiritizar, espiritização, ele vira mais do que isso nós estamos falando de 1900, eu não sei se 79 ou 80, mas é bem no início da década de 80, né? E esse movimento é um movimento que dispara algumas coisas importantes. Primeiro, ele dispara naquele contexto que o país começa a viver, de abertura, de anistia, de redemocratização, de chamamento à participação social, uma crise econômica violenta que o Brasil vivia. Quem acha que a gente está vendo crise econômica, se relembrar o que foi a década de 80, ela era terrível, né?
Mas ele é um movimento que junta várias coisas. Tem um textinho que o Jaci publicou pela DICESP, chama O Poder e o Movimento Espírita, que é o enxerto, inclusive, de um grande artigão que ele escreveu no Espiritismo e Unificação. Ali tem elementos muito substantivos de contestação ao caráter já religioso, conservador, dogmático do movimento espírita. O movimento de espiritização era uma proposta já de releitura do Kardec. Tinha já um desconforto muito importante com essa leitura mediada pelo Chico, pelas obras mediúnicas, de não ir à fonte, de não conhecer o pensamento do Kardec, de não valorizar as obras básicas. Vejam, enquanto nós estamos vivendo isso, lá no Sul, o Salomão, o Medran, o seu Jones, estão vivendo, já na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, um outro movimento que vai resultar, inclusive, na proposta do estudo sistemático e tal. Isso não está acontecendo com a gente, não chega. São momentos interessantes porque eles rolam em paralelo. Eles não estão conectados. Não há uma ligação entre o grupo de Santos com o grupo de Porto Alegre. Essa aproximação é posterior, ela vai acontecer num outro momento. Tá, já liam, podiam ler uma coisa ou outra, mas não havia interconexão, não eram... Não sei se o Medran concorda comigo, não sei se o Salomão está aqui, mas não eram... Assim, eram processos que estão acontecendo separados. Então, tinha a ver com isso. Da proposta de espiritização, vem alguma coisa que mexe demais com o movimento espírita paulista, que é a proposta de acabar com as escolas de evangelização e criar chamadas infâncias espíritas. Ou seja, de pensar, né, a oferta, né, de processos de educação não mais baseados nos evangelhos, nas histórias dos apóstolos. Eu, por exemplo, quando eu era menino, a minha atual sogra, quer dizer, a minha atual não, porque só tem uma, a minha sogra... Né? E já disse que mesmo que eu me separasse da Rose, sogra a gente nunca perde, né? A gente arranca outra, mas eu não tenho. Mas, de qualquer maneira, a minha sogra era minha professorinha. E a minha formação na infância, na escolinha de evangelização espírita Jesus de Nazaré, como chamava, era com o flanelógrafo, as figurinhas dos apóstolos e as histórias da Bíblia, do Evangelho. Não tinha conceito espírita para criança. Então, ali tem uma pegada, e vejam, uma primeira conexão com a cepa, porque a Wanda, que era a pessoa que mais nos ajudava nessa elaboração, era uma companheira que era ligada inicialmente ao centro do Jailson, do seu Henrique Diegues, né, o Ângelo Prado. Depois ela até se aproxima mais nosso, lá do Allan Kardec. Mas ela faz uma conexão com o material utilizado pelo pessoal de Rafaela. A gente não sabia o que era a cepa, não tinha a mínima ideia, não se comunicava com eles, mas chega às nossas mãos o material que era utilizado na educação para crianças do pessoal do Espiritismo Verdadeiro de Rafaela. Então, esse é o movimento. Tem um outro movimento que é muito importante, que é um movimento que vem do grupo do Saulo, do Luz Eterna, que é do Cohen. Que ainda esse tem forte influência da matriz, que é a proposta do Cohen desenvolvida lá pelo pai, pelo tio, pelo Alexandre Sec, pela turma do Luz Eterna. Então, assim, o grupo de Santos leva muito a sério a coisa assim. Então, passa muito tempo reestruturando as atividades mediúnicas. O outro aspecto importante é a publicação de um conjunto de documentos que partem do Herculano Pires, mas de outros autores, inclusive do Wilson, contestando o rustanguismo. Isso joga uma lenha, tem um elemento crítico, em particular porque pega de frente a FEB, em particular a FEB, muito forte. O movimento espírita de Santos também se coloca fortemente contra, né, o tal dos sincretismos que caracterizava algumas das entidades federativas paulistas, né, que vinha com o harmondismo, que vinha com o ramatiz, que vinha com algumas coisas. Então, isso também era um elemento de contestação, de diálogo, de estudo, etc. O movimento de mocidades, que eu já falei que foi muito importante, então vai juntando tudo isso, vai dando, na minha opinião, um caldo de cultura em que vai se forjando este movimento. Veja, aí tem diferenças importantes. O Zé Rodrigues, que era o
junto com o Jaci, a pessoa que dirigia o Espiritismo Unificação. Na minha opinião, era o cara mais elaborado do ponto de vista não apenas de produção intelectual, tal, mas ele era um cara mais elaborado. Ele sempre teve uma dimensão, vamos dizer, uma visão para a dimensão social espírita mais avançada. Ele era o cara que olhava o espiritismo para fora. Os questionamentos em relação à distribuição da riqueza, da desigualdade social, as questões de liberdade, etc. O Jaci era o cara que olhava para dentro do movimento, as questões mais doutrinárias, mais afeitas ao kardecismo, ao movimento. E os demais davam o suporte. Suporte por quê? Porque faziam palestras, porque organizavam a estrutura administrativa. Então, era um grupo, de fato, né, bastante consistente e articulado por esse conjunto de coisas. Eu acrescentaria mais um último elemento que me parece que é um diferencial, que é a chegada da Revista Espírita publicada em português. A gente, às vezes, valoriza pouco, mas a descoberta da Revista Espírita, quer dizer, quando a Edicel publica a primeira edição, se eu não me engano, é aquela de capa verde, dura, se eu não me engano é 78, 79, deve ser mais ou menos por aí, eu não tenho muita certeza do ano que foi publicada a primeira edição. Um pouco antes. Um pouco antes. Mas até popularizar... 84. Mas eu lembro que, por exemplo, eu lembro por causa da minha mãe, né? Lá no centro, quando acho que o Jaci ou o Egídio, eu não lembro muito bem, eles organizam uma espécie, ou foi o Roberto Rufo, não vou me lembrar muito bem, mas alguém de nós organiza uma espécie de um clube. Era tão caro para a gente na época, né? Que aí assim todo mundo ia pagando em parcela e ia comprando uma por mês, né? E a nossa biblioteca tinha uma coleção. E a gente começa a explorar, ainda que quem, de fato, dá luz para valer aos conteúdos mais interessantes acaba sendo o Krishnamurti Carvalho Dias, que aparece para a gente mais ou menos por volta de 83. É 83 porque eu estou em Petrópolis, na época, fazendo faculdade, e eu levo, em 83, o Krishnamurti, depois de participar de atividades com a gente em Santos, para fazer palestra. Ele morava, naquela época, em Vila Velha, já não estava no Rio, já estava no Espírito Santo, e eu levo ele para fazer palestra no movimento de mocidades que eu já estava liderando em Petrópolis, onde eu fazia faculdade. Então, você vê, é uma conjugação de elementos importantes que vão confluindo, e acho que assim, esse período que vai de 78 a mais ou menos 86 vai, de alguma maneira, ajudar a entender como se conforma uma força que lidera, do ponto de vista do movimento espírita paulista, porque ele não tinha conexões nacionais, ainda que o Jaci e o Zé Rodrigues, por conta da Abrage, da Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas, que acho que ainda não chamava nesse nome, acho que era Abrage, sim. Era Abrage. Eles faziam conexões com pensadores e tal. Então, por exemplo, os livros do Jaci vendiam muito pela Federação Espírita da Bahia. O Ildefonso do Espírito Santo era um cara que respeitava demais intelectualmente o Jaci. Aliás, foi um dos pouquíssimos lugares onde os livros continuaram vendendo depois de 86, depois do racha, porque foi literalmente interditado. Mas tinha essa conexão. Mas eu diria que o movimento era um movimento muito paulista, muito centrado. Um pau danado com a FEB, mas era um pau também danado com a Federação Espírita, com a Aliança Evangélica, com os outros movimentos que tinham no âmbito do Estado de São Paulo, e um movimento muito voltado nessa perspectiva. Então, quando chega em 86, nós somos frutos de tudo isso. A gente tinha participado ativamente da USE, então vários de nós já estávamos no departamento de mocidade da USE. Então, assim, o Jailson era representante regional do departamento de mocidade, eu era diretor do departamento de mocidade da Baixada de Santos, o Rui Brasil era o diretor-geral do departamento de mocidade. Então, e nós é que dávamos quer dizer, todo esse grupo, né, que dava carta, por exemplo, de organização de Comelesp, organização de encontros de evangelização, onde a gente chegava causando. Imagina, eu me lembro de um encontro que a Rose foi com a Wanda, né? Eu desci, peguei um ônibus em Petrópolis, desci na beira da estrada da Rio Santos, da Dutra. O encontro era, acho que Pindamonhangaba, uma das cidades do Vale, Caçapava, em Caçapava. E a gente chega para fazer panfletagem do material da espiritização.
das músicas que a gente cantava com as crianças, que não tinha nada de Jesus, luz, já eram musiquinhas com conteúdos espíritas, ou plágios que a gente montava. Com tal. Aquele negócio causou espanto, a gente quase foi mandado embora. Eu, a Rose, que era uma super jovenzinha ainda, estava ainda no ensino médio, e a Wanda, quase fomos colocados para fora, porque a gente era já identificado como tal do grupo de Santos, que em tudo quanto é lugar, por arte, por contribuições doutrinárias, pela penetração que o Espiritismo e Unificação tinha, porque ele tinha, era um jornal que, se não tinha um grande número de exemplares na época, ele chegava e causava, porque ele, de fato, trazia teses que contrariavam o movimento conservador, o movimento mais hegemônico, né? Aí, que, aliás, sempre continuou sendo hegemônico. Ademar, eu gostaria de explorar um pouquinho mais essa expressão grupo de santos. Eu sempre tive a percepção, não sei se você vai confirmar ou não, de que esse designativo grupo de santos ele surgiu muito por força, e aí você me responde sim ou não, da participação forte naquela eleição para a diretoria da USE em 86. É verdade isso ou não? Não, ele precede. É? Ele Talvez ele tenha mais... 83, 84, Wilson, de alguma maneira, a nossa presença no movimento de mocidades, no departamento de infância da USE, nas reuniões, eu não lembro como é que chamava, mas eu acompanhava, porque o meu sogro, ele era o presidente da USE, então eu ia muitas vezes com ele no conselho geral, onde estavam todos os diretores de departamento. E aí sempre ia ele, o seu Henrique Diegues e o Jaci. E eles literalmente causavam, eles interviam sempre, eles apresentavam propostas. Você quer ver quando acontece o 7º Congresso Estadual Paulista? Né? Esse tal de Grupo de Santos já tinha, de alguma maneira, se conformado, e a resistência já vinha. Por quê? Porque ali o Jaci, o Ciro, outras figuras lideraram a construção da temática, a configuração dos painéis, das mesas, né? Tanto que a direção da USE tem uma enorme dificuldade. O Alexandre está lembrando aqui que esse congresso foi em 85, foi antes da eleição. Então, o movimento, vamos dizer assim, eu vou usar aqui uma expressão, né? Quem inventou as fake news em política não foi o Bolsonaro, foram os religiosos de São Paulo, quando, por exemplo, cunharam essa história, né? Que tem um movimento de santos que quer quer dominar o movimento espírita, ou que, né, querem tirar Jesus do espiritismo. Essa é uma fake news fantástica, né? Porque achar que a gente queria tirar Jesus do espiritismo é uma sacanagem. Mas veja, você quer ver quando a coisa pega? A coisa pega para valer, na minha opinião, Wilson. Em 83, quando a gente lança o tema da questão do espiritismo ser ou não ser religião, quando a DICESP ousa publicar o livro do Krishnamurti Carvalho Dias, que é um divisor de águas, aquele livro, ele põe uma cunha e começam a ser realizados pelo movimento de mocidades inicialmente debates em que figuras históricas, assim, muito líderes do movimento espírita paulista, são colocadas frente a frente para debater o tema. A gente viveu, por exemplo, uma que foi assim, quase sair, acabou no tapa, no bom sentido, né? Mas que foi aquela entre a Heloísa Pires e o Jaci, discutindo esse tema. Sim, e a gente acompanhava, parecia claque de auditório, a gente ia com torcida, né, intervia, era muita paixão. Né? Estou vendo aqui a Beth dando risada, ela sabe porque viveu isso, Alcione, Cláudia, tem um monte de gente aqui que é testemunha ocular. Né? Nós éramos muito jovens, nós líamos e estudávamos muito. Né? Aliás, esse sempre foi um problema, porque assim, como é que você desqualifica um grupo que concretamente conhece a fundo a obra do Kardec, tem não só centros muito bem estruturados, mas um movimento de base, porque vejam bem, eu falei que mocidade nós tínhamos aí entre, sei lá, 17 e 21 funcionando, né? Eu me lembro, quando eu fui diretor do departamento de mocidade,
o Alexandre cansou, o Vladimir iam muito comigo nessas coisas, a gente rodava umas 15 mocidades no final de semana para divulgar evento, passar em todas elas, era uma coisa louca. Mas a USE local, do qual a gente liderava, sempre liderou, ela era muito, muito forte e os centros legitimavam essa liderança desse grupo. Legitimavam, não era uma coisa forçada. Tanto que, veja, quando a gente foi para a CEPA, nós chegamos aí em 7 centros num primeiro momento. Depois foi ficando mais fraco e tal. Isso é fruto daquele momento. Então, não é verdade que o Grupo de Santos surge na eleição, né? Na eleição, o rótulo é exaustivamente explorado para circunscrever, para pegar todas as lideranças do interior, do movimento de mocidade, etc., e dizer, ó, todos vocês estão na saia do Jaci. O seu Henrique Diegues não tem valor nenhum, ele é um marionete do Jaci, que é o que eles falavam. Ou do Ciro Pironde, que eles achavam que o Ciro também era o outro. E, de fato, o Ciro era um cara sempre muito, né, muito formulador, é brilhante, né? Até hoje. Quem conhece o Ciro sabe do que eu estou falando, né? Então, é muito interessante, porque assim, não é da eleição, né? Essa consolidação vem de antes. E eu acho que a bronca vem da espiritização, das críticas ao movimento oficial, ao poder, mas vem também em relação à discussão de ser ou não ser o espiritismo uma religião. Coisa que depois, quando a gente encontra a revista lá da Federação do Rio Grande do Sul, do Tripé, diz assim, pô, esses caras, sem conversar com a gente, estão discutindo a mesma coisa, né? Olha que interessante. Olha, a expressão, ou a expressão Grupo de Santos, ela apareceu, portanto, em algum momento e veio de fora, não é? Foi uma forma de designar o pessoal, né, que formavam esse grupo, e a partir daí ficou Grupo de Santos. Ele é visto... Era uma forma de estigma também, né? De estigma, claro. Claro, não, é isso que eu quero colocar. É uma forma de... Para nós, de orgulho, né, Mauro? Referir, para eles, de estigma. É uma forma de se referir com ironia, não é? Até com desconsideração a esse pessoal que sobe a serra para brigar com a gente aqui no Planalto. Bom... Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha como é que era complicado. Os jovens de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Estadual de Londrina, o Saulo conhece bem essa história, começam a viver todo um processo de ebulição, isso em 82, 83, né? E resolvem fazer um encontro nacional sobre a doutrina social espírita. Rodam o Brasil inteiro tentando fazer. Ninguém acolhe. Quem é que acolhe os caras para vir para fazer? O Grupo de Santos. É lá no Lar Veneranda que é realizado o primeiro ensaio. Depois o Mauro leva o segundo ensaio e a gente vai discutir a Assembleia Nacional Constituinte. Foi uma das coisas mais fantásticas em 1987. Mas foi lá. Aonde que lança o primeiro simpósio do pensamento espírita? É em Santos. Aonde que lança? Tem um jornal, quer dizer, gente, vamos pensar assim, tem uma editora, tem um jornal, tem quadros, escreve, tem mocidade, tem quem alavanca e faz conexão e acolhe. Eu vou lembrar de coisas assim que podem ser pouco significativas para vocês, né? O movimento universitário espírita, que foi estimulado pelo Herculano Pires no início da década de 60, quem conhece bem essa história é o Eugênio Lara, né? A partir da repressão da ditadura vai minguando. Entre 67 e 73 ele some. E as principais lideranças, inclusive, né, o Paranhos, que era lá de Campinas, hoje é professor da Unicamp, né, o Eduardo, que é o historiador lá de Campinas também, um monte de gente some. Aonde esses caras são resgatados na década de 80 para discutir a tal da doutrina social espírita? No Grupo de Santos. Puxado por quem? Pelo Eugênio Lara e pelo Zé Rodrigues. Jaci, não tem nenhum problema, acolhe, repercute e tal. Então, era um espaço muito alternativo, muito aberto para esse tipo de coisa. Certo? Então, assim, não tem como não deixar de reconhecer que vivia uma situação muito diferenciada do ponto de vista de acolhimento das novidades, do que era progressista, do que era contra-hegemônico, ainda que mantivesse determinadas posturas delicadas em relação, por exemplo, a uma série de outras coisas. E não vem aqui ao caso comentar.
Só para finalizar por hora essa questão, tendo em vista esses dois significados atribuídos ao nome Grupo de Santos, como é que o pessoal do grupo, vocês, receberam isso? Fizeram resistência ou passaram a utilizar também? Nada, surfava na hora. Eu acho assim, para nós jovens era um motivo de orgulho. A gente chegava nos encontros de mocidade, a meninada olhava tudo para a gente. Nós éramos o Grupo de Santos, nós éramos os bacanas. Tinha um pouco de assim, né? Daquela coisa de satisfação tal. Eu acho que, inclusive, no caso específico dos mais velhos, né? Da geração do Jaci, do Egídio, do Zé, do seu Henrique e tal, eu acho que talvez politicamente eles não tenham conseguido compreender, né, o quanto que aquilo também produziu isolamento. E talvez a capacidade de análise deles, não sei se porque embarcaram também num certo prestígio ou num certo espaço que isso produzia, ou se não tiveram mesmo capacidade de leitura, mas a verdade é que as aproximações também eram muito interessantes. As pessoas, os grupos que se achegavam a essas ideias eram os grupos que tinham afinidades, que eram os grupos mais progressistas. Então, a gente vivia coisas como, por exemplo, gente que vinha de fora do Brasil e que procurava. Por quê? Porque conexões, por exemplo, que depois foram se consolidando e que hoje estão muito próximas. O Centro Barcelonês de Cultura Espírita, ele fazia uma conexão no Brasil com quem? Com o Espiritismo e Unificação. Era uma referência. O jornal era muito potente nesse sentido. Ele construía. Uma das coisas assim que talvez mais a gente hoje se ressinta, até porque mudou demais o papel dos jornais, essa coisa toda, é como é que ele era o espaço da formulação. Ele era o espaço do combate, da crítica, da formulação, mas ao mesmo tempo a gente estava por dentro, a gente não estava fora do movimento, a gente disputava e batia, disputava a hegemonia, mas sabia que era contra-hegemônico. A gente organizou coisas. Em 1986, a Mocidade do Ismênia traz o encontro da Concafras. É o mesmo ano que a gente faz a Comelesp em Santos e faz coisas fantásticas, como trazer o Dalmo Dallari, discutir direitos humanos. Muito interessante. Mas a Concafras traz o que tinha de mais conservador do movimento espírita do Centro-Oeste, do Nordeste e da região Sudeste, que vem para cá. E a gente participa daquele movimento como se a gente estivesse nas nossas Comelespes, discutindo, disputando, brincando, cantando, fazendo a zona que a gente fazia, né? E claro que isso vai estigmatizando, né? Porque a gente era muito diferente. A gente era diferente nas roupas, nos comportamentos, no jeito de se comportar, na relação com as meninas. Tinha uma coisa mais libertária, um pouco mais... Porque, assim, a gente, de alguma maneira, já começava a superar uma certa fase, né, de um movimento marcado por um religiosismo extremo. Né? A gente ainda tinha muito ranço, viu? Não estou dizendo que a gente era tão bacaninha assim, né? Mas perto do que tinha... e tinham outras mocidades, outros grupos de jovens que iam se conectando com esse mesmo movimento ou que estavam já conectados também por seus processos particulares. Muito bom. Ademar, me diga o seguinte, você considera que o momento da participação, da disputa nas eleições de 1986 da USE tenha sido um momento definitivo para o Grupo de Santos, assim, o seu ponto forte nessa ação contra-hegemônica. E, ao responder isso, me diga por que e como se deu essa decisão de disputar essas eleições. Bom, falar agora é fácil, né? Fazer uma análise depois que tudo já aconteceu é completamente diferente de você estar lá em ato. Eu era muito jovem, eu era o diretor do departamento de mocidade
da USE de Santos, estava no último ano da faculdade, devia ter uns 22, 23 anos, né? E, assim, vivi um pouco a formação desse processo, mas tem outras pessoas que viveram mais por dentro, né? Que tiveram mais protagonismo no processo de formulação, composição da chapa. Eu olhando... Oi? Quais são essas pessoas? O Ciro Pironde, o Egídio Regis, dos que estão vivos, né? O Rui Brasil, o próprio Mauro, a Alcione, o seu Geraldo, se lembrar muitas coisas, ele tem uma memória ótima. Tem muita gente que eu acho que ainda pode contar. O Marcos Miguel, que foi um cara muito importante nessa chapa. Estou tentando lembrar de alguns, mas são vários, né? Acho que o Mauro, a Magda, a Alcione podem lembrar depois de outros nomes de fora, né? Que eram, inclusive, alguns do interior, né? Eram sempre mais jovens, normalmente mais jovens, né? Eram lideranças espíritas muito importantes. A USE perdeu muito com a saída dessa galera, né? Mas eu acho que teve um erro de avaliação histórico de correlação de força. Primário. Porque o grau de influência que esse grupo tinha no movimento, né, podia ter feito este movimento e não esgarçar, ou podia ter protelado, mas agora é fácil dizer, né, estando nesse momento, né? Eu acho que se tivesse ficado mais tempo, o resultado poderia ser o mesmo, né? Mas a influência que esse grupo teria sido pior, porque, inclusive, ele era um grupo que não estava preparado para a derrota. Ele, de alguma maneira, ele se fragmentou, né? Muitos se decepcionaram de uma maneira quase que irreversível. O rebote, o jogo de difamação, porque, assim, não ficou só no campo do fake news. Muitos deles foram acusados, por exemplo, vou dar o exemplo do próprio Zé Rodrigues, né? Que era um companheiro muito querido. Ele demorou muitos anos para se recuperar das acusações que os religiosos em Santos fizeram de que ele, o Egídio e o Jaci tinham se apropriado dos meios econômicos da USE, do próprio Lar Veneranda. Aquilo abalou profundamente alguns deles, né? O Jaci, por mais que ele tenha sentido, ele era muito resolvido e ele foi para o pau, continuou inventando coisas novas, etc. Mas o Egídio sentiu muito. O Jaci, o Zé Rodrigues, ficou mais de 10 anos afastado. O seu Henrique nunca se recuperou muito bem dessa história, né? O Mário Muniz, muitos deles, que eram assim, quadros intermediários em termos de participação, se desmobilizaram muito e ficou cada um vivendo praticamente na sua instituição ou totalmente afastado, tal. Então, assim, ali foi uma derrota que, na minha opinião, foi percebida não como uma derrota política, mas como uma derrota moral. E, inclusive, sem preparo para enfrentar o que vinha depois. Eu não sei se o processo que o pessoal do Sul viveu foi exatamente na mesma leitura, tal, mas eles foram percebidos de maneira muito diferentes, né? Então, por exemplo, para nós, que éramos mais jovens, gerou coisas muito importantes. Gerou o CPDOC, gerou o Grupo de Pesquisa Científica Ernesto Bozano, gerou outras coisas, gerou o simpósio, né? Mas, de qualquer maneira, enquanto força, com capacidade de organização, isso ficou... olha, eu vou dizer que de 80... A eleição foi em 86, a pancada veio em 87, nós mantivemos a direção da USE da Baixada, com o Egídio à frente, até 88. 88, nós fizemos um processo, tínhamos condições de ganhar a eleição e continuar, mas literalmente abrimos mão da participação. Foi assim, lavar as mãos e dizer, não queremos mais, não dá mais. E ficamos de 88 até praticamente 98. 98 a gente retoma algum grau de organização a partir da cepa. E veja que não foi fácil, porque o Jaci resistia muito à cepa, gostava do John, gostava de todo mundo, mas desconfiava demais. E os nossos centros, de maneira geral, estavam muito desconfiados. Quando eu recebi o John pela primeira vez, em 93, na minha casa, trouxe vários dirigentes de centro espírita, fizemos palestra na universidade, né, e etc. Tal. Foi um processo muito difícil de reconstrução dessa aproximação. Para falar a verdade, eu acho que o único que topava conversar para valer sobre isso era o Jailson no Ângelo Prado.
Fora isso, não encontrava guarida com mais ninguém. Ninguém queria muito saber dessa história, né? Vejam, o Jaci resistiu muito tempo à cepa. Ele provocava a cepa o quanto que ele podia, ele fazia questão de demarcar a diferença o tempo inteiro, não topava fazer integração de um monte de coisa. Depois, com o tempo, essas coisas foram diluindo, a importância dele era reconhecida por todos nós, né? Depois veio tal, mas era muito difícil lidar com isso. Eu acho que são muitas marcas que ficaram daquele processo muito doloroso, né? Alguns deles não verbalizaram na época, mas sentiram profundamente na pele. Agora, eram muito despreparados para o jogo político. Muito despreparados. Iam muito de peito aberto, né? Fizeram erros de análise, de correlação de forças, que são assim elementares para comprar a briga do tamanho que compraram. E perderam espaço, porque, olha só, era um movimento minoritário, mas pela competência, pelo compromisso, pela capacidade, etc., ocupava espaços estratégicos. Então, eu lembro muito, eu conversava isso muito com o Eugênio e com o Paulo César, né, Fernandes, que eram dois companheiros, nosso Betinho, né? Diz o seguinte: se eles tivessem um pouquinho mais de elaboração do ponto de vista político, mas é uma geração que veio formada na ditadura, né? Não militou, não, tal. Se eles tivessem um pouquinho mais de traquejo, tivessem combinado competência, compromisso doutrinário, paixão pelo espiritismo, etc., e mínima estratégia do ponto de vista político, eles teriam ido longe de conseguir construir e tal. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa da originalidade, né? Da coerência com os princípios, que era muito forte, né? Então, muitas das brigas, às vezes, eram quase que pulsões, né? Não tinham grandes elaborações, mas eram pulsões, eram disputas apaixonadas das ideias, tal. Então, é um movimento talvez muito romântico, né? E que foi uma presa fácil do movimento conservador, porque nesse momento a estrutura e o poder do movimento conservador se circunscreve com muita facilidade, com os rótulos, com as interdições. Hoje a gente usa uma expressão em política social que eu acho que é muito interessante, que é a ideia do cancelamento. Alguns de nós fomos sendo objetivamente cancelados, particularmente aqueles que eram mais expressivos. No caso, o Jaci, claramente, ele foi cancelado, circunscrito. O negócio era o seguinte: não deixar vazar, a ideia dele não pode circular. E muitos de nós, que teríamos sido, talvez, lideranças espíritas importantes, etc., fomos a priori cancelados. Não tínhamos espaço. Mesmo aqueles que tinham até um jeitinho mais, como é que é assim, eram mais harmoniosos, mais jeitosos. O Jailson, por exemplo, que seria o próximo diretor do Departamento de Mocidade da USE. Depois do Rui, estava tudo canalizando para o Jailson assumir. Apesar do Jailson ser jeitoso, ele era do centro do seu Henrique Diegues. E o seu Henrique Diegues tinha sido o candidato. Jamais, mesmo que tivesse apoio dos departamentos de mocidade regional, ele poderia ocupar esse espaço. Ademar, a perda das eleições não foi o momento do rompimento, ele se deu tempos depois. Eu lhe pergunto, como foi esse rompimento? Foi feito por iniciativa do Grupo de Santos ou foi oficializado, né? Houve uma expulsão? Como foi? Que eu me lembro, não houve expulsão, não. Porque é o seguinte, o movimento ele funcionava por representação nas regionais da USE. Em 88, quando a gente diz, não dá mais, acabou o mandato, não vamos entregar esse negócio, a gente se autoexilou, deixou de disputar o espaço por dentro, né? Mas, nesse momento, muitos já estavam muito desgarrados. Acho que, quando conversar com o Ciro é um exemplo. A gente sente o afastamento dele. Não que ele se afasta de todo, ele continua participando de algumas atividades, né? Mas a energia para voltar a militar, para disputar por dentro o movimento espírita federativo, né? Da USE, que era o que a gente participava, ele vai ficando minado. As pessoas... Eu acho que assim, o desgaste emocional e o rescaldo, as acusações, os enfrentamentos,
as denúncias infundadas. São coisas que marcaram demais, né? Eu não tenho detalhes, já não lembro mais agora, mas talvez alguém lá do Lar Veneranda lembre disso, ou o próprio Ciro, mas o episódio que envolve a DICESP, o Lar Veneranda, os caras tentam se apropriar do Lar Veneranda, ameaçam entrar na justiça para pegar o Lar Veneranda. São coisas muito delicadas, assim, entendeu? Até porque, quando o Lar Veneranda foi criado lá atrás, né, ele era uma iniciativa do grupo do Centro Espírita Allan Kardec, mas para poder ganhar mais amplitude, maior dimensão social, se fez uma proposta que ele fosse da União das Sociedades Espíritas, então, tal. Depois é que ele volta lá para o Lar Veneranda, vira uma instituição própria. Tal. Então, tem um monte de acontecimentos históricos que vão se confundindo, e, naquele momento, o grupo dos religiosos age de maneira muito perversa sobre o grupo de santos. E, quando a gente conversa com os colegas, em São Paulo, no interior, aconteceu coisas muito semelhantes. O nível de enfrentamento, de desqualificação, de acusação, de cancelamento, com essa expressão que eu estou usando, ele é muito, muito vigoroso, né? E aí tem algumas reações de proteção, né? É quando o Espiritismo e Unificação vira abertura, é quando a DICESP vai virar LICESP, são mecanismos que aí também, aí tem o dedo do Jaci que não vamos abrir mão dessa história. O Zé Rodrigues, por ele, entregava tudo e começava tudo do zero. Estava tão chateado, tão ferrado, tal. E ali sempre foi o bate e robe, os dois ali muito juntos, conduziram aquela história desde a época de mocidade, juntos, desde meninos, né, jovens juntos. E chega um momento que não dá mais. Aí junta também a influência dos anarquistas, né? O Eugênio chega próximo, o Eugênio é um anarquista o tempo inteiro. Tem outras coisas também que começam a rolar em outras perspectivas, né? Vamos trazer o Eugênio também aqui. Bom, isso é uma figura, viu? Tem muita informação histórica, né? Ouvir essas histórias, pelo menos para mim, é uma grande coisa. Eu adoro ver essas coisas. Eu me lembro que, na época, pouco tempo depois, quando houve a cisão, o grupo saiu da USE definitivamente, eu fiz um raciocínio comigo mesmo. Eu falei comigo mesmo que o peso do grupo de santos, o afastamento desse grupo seria pernicioso para o movimento espírita. A USE, não contando mais com o grupo de santos, perdia muito mais. Bom, mas isso é uma coisa que eu pensei comigo. Vamos aproveitar o tempo que ainda resta, Ademar, para entrar. Você citou aí a criação do CPDOC e do Núcleo de Pesquisa Ernesto Bozano. Eu queria que você falasse sobre isso. Como é que foi a gestação dessas duas instituições? Quem é que estava comandando isto e qual era o objetivo mesmo ao criar o CPDOC e esse outro núcleo? Percebe? Rapidamente, só o GPCEB, porque o GPCEB é uma formulação mais caseira, né? Saindo do movimento de mocidades, nesse contexto, aí eu, o Reinaldo de Lutia, o Alexandre, está aqui com a gente, o Vladimir Grijó, inicialmente, acho que nós, a Gisela depois, a gente resolve fazer a nossa transição, né, entre a mocidade e estão virando gente. Nós já começávamos Só lembrar o Marcelo Regis também. O Marcelo, que agora está no Brasil agora, o Marcelo está, né? Ficou um tempão morando fora, nos Estados Unidos, depois em vários lugares. Não, está em Ohio. É Ohio. Então, o Marcelo Regis também, era o mais novinho de nós todos, né? Então, assim, esse grupo é um grupo que resolve trabalhar um pouco a coisa da pesquisa científica e desenvolve trabalho método mediúnico, quiligrafia, tal. Então, mas era um grupo da Mocidade Espírita Estudantes da Verdade, né, que faz isso no âmbito do Centro Espírita Allan Kardec.
O CPDOC não. O CPDOC vai surgir já no rescaldo, já vamos dizer assim, nessa percepção de que a nossa participação naquilo que a gente tinha se formado, que era o movimento de mocidades da nossa cidade, das confraternizações, etc., tinha ruído, né? Já não estava tendo mais confraternização, quando tinha a gente não participava, tal. Então a gente já estava, todos nós já se formando, ou já tínhamos nos formado, e aí o Saulo realiza em Curitiba um evento chamado Século de Kardec, junto com outros companheiros. Isso foi em 1987, né, Saulo? 87. E é uma atividade organizada pelos jovens lá do Paraná, pelo movimento Novos Rumos, que ele e outros companheiros muito queridos, né, lideravam, e trazem gente do Brasil inteiro tal para produzir um seminário, um simpósio, em que vários trabalhos tentavam reconstruir, sob diferentes perspectivas, o século de Kardec. Palestras, análises históricas sobre diversos temas, etc., atividades culturais. Tal. Então, aquele evento é um evento que mobiliza muito. E, durante esse evento, nós ficamos hospedados lá no... O Saulo está lembrando aqui que foi uma ideia do Roberto Palazzi, do Betinho, e de quem mais? Aqui que eu estou acompanhando aqui pelo coisa. E de outros. Mas, de qualquer maneira, essa ideia, né, ela mobiliza a gente, e a gente, durante o evento, começa a dizer assim, olha, não dá para parar só num evento como esse, a gente precisa criar alguma coisa. E aí nós nos reunimos, acho que já no mês seguinte do século de Kardec, na casa do Jonas, morava na zona noroeste de Santos, eu, o Palazzi, que era de São Paulo, o único de São Paulo, o Eugênio, que militava no movimento de mocidades e já no movimento adulto, era vice-presidente do Centro Evolução, lá de São Vicente, o Jonas, Betinho, eu... Peraí, são 5. Palazzi, eu, Jonas, Betinho, e falta um. E o Eugênio, né? Falei, né? São 5. Então, nós 5 nos reunimos e dissemos o seguinte, olha, nós precisamos criar alguma coisa. Aí, olha só, a gente vinha, de todos nós, eu já tinha me formado em medicina, o Eugênio já tinha se formado em arquitetura, já estava enveredando para coisa mais do jornalismo, trabalhando na Folha, né? O Palazzi já tinha se formado em História na USP, fazia, acho que, mestrado, alguma coisa assim, eu estava trabalhando. O Jonas fazia mestrado na PUC, tal, que era o pessoal já mais... Tal. Eles, nós precisamos criar alguma coisa que tenha uma perspectiva de produção intelectual dos espíritas encarnados. Porque esse negócio de se reúne para ver mensagem do André Luiz, discutir negócio do Chico Xavier, etc., pode ser bacana, mas tem uma produção que precisa ser estimulada. Era muito sintonizado com as ideias da espiritização, do movimento de mocidades, né, com essa continuada. Né? O Jaci já tinha começado com o Ciro um ano antes, ou 2 anos antes, a ideia de criar a Sociedade para o Progresso e Estudo do Homem, acho que era esse o nome, né? Tinha algumas iniciativas. Nós queríamos um movimento que tivesse uma pegada diferente, que fosse um espaço de cultura, de história, que era uma coisa que, assim, o Betinho, o Betinho, o Eugênio e o Palazzi, né, pela formação, pela identidade e tal, gostavam muito. Então, vamos configurar um grupo que tenha essa cara. Então, vamos. Então, como é que vai ser? E na casa do Jonas, a gente formata um pouco o jeito de como é que seria o CPDOC. Seria um grupo que se reuniria 2, 3, no máximo 4 vezes por ano, na época, tudo datilografado, xerocado, tal, e que funcionaria a partir da produção intelectual de um dos membros, que ofereceria um texto, que poderia virar um livro, que poderia virar um artigo, que poderia virar um paper, não importa o quê, mas que seria discutido com o grupo, e, a partir daí, o grupo qualificaria esse trabalho, visando a perspectiva de valorizar a produção dos encarnados. Esse foi o objetivo central e que continua 30 anos depois sendo o grande objetivo do CPDOC. Ele nasceu com essa cara. Só que acontece que a gente disparou convite para tudo quanto é lugar. E como é que a gente fez isso? Novamente, contando, né, com o
Espiritismo e Unificação, que não sei se já tinha virado abertura ou logo depois, acho que ainda era Espiritismo e Unificação, né? Era. Então, era o nosso tal. E a gente marca a primeira reunião, é um trabalho meu, que era o trabalho que eu tinha apresentado no Século de Kardec, lá em Curitiba, né? E que depois viria a se transformar na minha monografia de conclusão da minha especialização em homeopatia, que era o magnetismo, o vitalismo e o pensamento de Kardec. E esse é o primeiro trabalho. A gente dispara o trabalho para todo mundo, vai por correio. Era uma dificuldade, gente. Era caro para caramba. Tinha que conseguir xerocar tudo. Era uma trabalheira que vocês não imaginam, né? Hoje eu vejo a Luciana reclamar de trabalho de secretaria para despachar trabalho. Puta, ela não chegava nem perto do CPDOC antigamente, quando era daquele jeito. Mas o meu trabalho vai, né, e é discutido. E aí a gente, por toda a proximidade que tinha sido construída com o Krishnamurti Carvalho Dias, né, o Krishnamurti vem do Espírito Santo, onde ele morava, em Vila Velha, e participa dessa primeira reunião de formação do CPDOC, que foi lá no Evolução, o centro que o Eugênio liderava em São Vicente, né? E é o Krishnamurti que vai fazer algumas sugestões, porque o Krishnamurti já desenvolvia algumas atividades que tinha muito a ver assim, com vídeos, na época que era tudo ainda em V8, com documentos. Tal. Ele era o cara, porque ele era vice-presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ele era o cara que trazia um pouco mais essa pegada, que nos chamava para a responsabilidade. Então, o próprio nome, Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, que nós demoramos uns 6 meses brigando entre nós para chegar ao nome, né, ele surge um pouco nisso. Tá? Então, a partir daí, o CPDOC começa a se reunir periodicamente. Hoje eu levantei aqui, né, a lista de todos os trabalhos que nós apresentamos, o que no site, até hoje a gente não conseguiu colocar tudo. Eu tenho todos esses trabalhos. Alguns deles já estão sumindo. Precisava fazer uma digitalização, algum esforço, porque eles já começam a apagar. Mas todos esses trabalhos... Outro dia até estava conversando com o Signatis, dando uma entrevista para um aluno de pós-graduação, né? É muito interessante porque são trabalhos marcadamente doutrinários, né? Então, assim, o Jonas com caracteres da revelação espírita, uma análise epistemológica. Lembra, ele era um cara que fez filosofia, estava fazendo mestrado e tal. O Betinho vem com um trabalho de análise da história do movimento espírita. Então, a lista dos primeiros trabalhos, deixa eu só achar aqui, só vou mostrar alguns deles para vocês. É assim, ó, o meu de magnetismo, o segundo é o caráter da revelação espírita do Jonas, terceiro é o do Eugênio Lara, racismo e espiritismo, depois o do Betinho, movimento espírita brasileiro, uma visão histórica, aí já entra o do Mauro, uma visão estrutural do centro espírita, o filho do Krishnamurti, uma experiência sensível com base do conhecimento. Aí já vai vindo outros temas, tal, mais doutrinários, o poder no movimento, enfim, aí vai embora. São, se a gente pegar aqui, até 2004, que é o que eu tenho nessa lista, tinham sido apresentados 64 trabalhos no CPDOC. Não é pouca coisa. E se a gente for pegar os simpósios brasileiros do pensamento espírita e depois conferências e congressos da CEPA, basicamente a maior parte dos trabalhos acabavam sendo apresentados pelos membros do CPDOC e, quando estava funcionando, pelo GPSEB. Então, a nossa contribuição dessa galerinha, dessa moçada, a gente era uma brigaiada, nós éramos muito chato, a gente era muito intolerante nessa aula, não tinha a mínima paciência, tinha amigo que saía bravo com as críticas que recebiam, mas era um grupo muito interessante. A gente, de fato, aprofundava, discutia o espiritismo, mobilizava e se transformou uma força, né? Uma força aglutinadora, 30 anos depois, tanto que hoje o núcleo executivo... Aliás, hoje não, desde a gestão do Milton Medran, né? Uma parte significativa do núcleo executivo da CEPA acabou, inclusive, sendo oferecida por membros vinculados ao CPDOC, né? Uma contribuição do CPDOC. Contei um pouco aqui da história. Só mais. A pauta ainda é grande, rapaz. Para dar um fecho rápido, eu
pergunto para você, Ademar, o grupo de Santos, junto com o CPDOC, foram a ponte para o retorno da cepa ao Brasil? Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que essa ponte é uma ponte que a gente deve fundamentalmente ao movimento do Jonas Purva. Em 93, quando ele assume a presidência, começa a fazer incursões, vem ao simpósio brasileiro, começa a fazer visitas, começa a fazer agendas, e, se eu não me engano, em 98, né, Milton, quando ele lança aquela carta aos espíritas brasileiros, acho que é 97, 98, se eu não estou enganado. 94. 94? Tem certeza que é 94? Eu acho certeza, que não. Certeza absoluta. Não, então, com essa certeza eu copiei absoluta, e publiquei essa carta aí. Quando ele faz esse chamamento. Então, eu acho que assim, o movimento... Ademar, foi antes do Congresso de Buenos Aires, que foi em 96. Então, perfeito. Então, é isso mesmo. Porque aí, assim, a partir desse chamamento, nós vamos em mais de 120 brasileiros, muitos dos que estão aqui presentes, inclusive, vamos ao 16º Congresso Espírita Pan-Americano, que é realizado em Buenos Aires. O Ademar, então, tem um simpósio, eu acho que era em 93, que o John foi, não sei se foi convidado pelo Jaci, e logo em seguida ele manda essa carta. Inclusive, eu ajudei pela tradução, tá? Exatamente. Ele vem no Congresso, se eu não me engano, foi o de Mongaguá, inclusive, se eu não estou me enganado. Foi o que a gente fez em Mongaguá, né? Que ele vem e tal, é muito importante. Então, começa o movimento. Eu diria que esse movimento é um movimento provocado pelo John. Aí nós vamos a Buenos Aires. Quando a gente chega em Buenos Aires, a gente não só se reencontra com alguma coisa que valia a pena fazer conexão, como os brasileiros se reconectam. Então, é nesse momento, fundamentalmente, por exemplo, que eu acho que se dá a aproximação entre o grupo de Santos com o chamado grupo do Rio Grande do Sul. Não que não houvesse já contatos anteriores, já havia contatos anteriores, mas a gente começa a construir uma relação, né? Então, é muito importante, assim como a ida de uma delegação de brasileiros em 98 na Conferência de Maracai, na Conferência Regional Espírita Pan-Americana, que o CIMA organiza na cidade de Maracai, onde eles têm uma subsede. Então, também é importante esse momento. Mas é claro que isso se consolida, para valer, com o Congresso de Porto Alegre, né? E aí não é apenas porque a direção executiva da CEPA vem para o Brasil, liderada pelo Milton, assumo a segunda vice-presidência, e vários outros colegas passam, companheiros do CPDOC, inclusive, passam a participar. Mas porque o Congresso de Porto Alegre, eu acho que, talvez por isso que ele sempre será um marco, né? Ele retoma o espírito da contradição, o espírito menino, a pulsão de uma causa que nós tínhamos vivido na década de 80 e que, frustradamente, tinha produzido, quase que eu estou fazendo aqui, quase que uma análise institucional descambando por um outro campo. Mas, no fundo, eu acho que ele reabre uma conexão, uma possibilidade de pertencimento. Não é por menos que vários dos nossos eventos, inclusive aqueles produzidos pela CEPA Brasil, se vocês forem pegar cronologicamente, vão ser dedicados à discussão da identidade espírita. Eu me lembro do Signatis e de outros companheiros. Por que vocês estão tão preocupados com essa discussão? Porque, no fundo, era uma certa reconstrução de uma certa identidade, de um certo pertencimento, e veja que a gente ainda tinha, tudo bem, o Krishnamurti já muito adoentado, já quase fora de circuito em 2000, tanto que ele falece logo na sequência, né, Medran? Acho que meses depois do evento. A gente tinha o Jaci a toda, né? Ainda estava produzindo muito, a gente tinha um monte de gente chegando e tal, mas é um momento de reencontro. Aí, o Jaci, por exemplo, já não tinha, neste momento, a mesma importância na conexão com a CEPA, até porque ele resiste num certo momento. Depois ele vem junto.
mas ele não é o ponto principal. Outras conexões se abrem, né? Se produzem em torno de um tema que era muito caro para a gente. O tema da atualização do Espiritismo, ele vai estar para o século nascente, para o século XXI, como o tema da espiritização disparou na virada da década de 70 para a década de 80. Né? Ele mobiliza, ele produz interdições, produz novos cancelamentos por parte das federações, né? Como faz a Federação do Rio Grande do Sul em relação ao convite, como faz a FEB negando participação e negando autorização. Então, é um momento muito interessante, porque ele, de alguma maneira, tem elementos de muita conexão com o que nós havíamos vivido décadas anteriores, com a diferença de que a gente estava todo muito mais escaldado, todo muito mais vivido, e tinha uma certeza: nós não queríamos disputar a hegemonia com o movimento religioso, nós queríamos provocá-lo, nós queríamos produzir análise crítica, queríamos nos fortalecer, não vamos dizer que não, mas não tinha uma pretensão de disputa de hegemonia por dentro. O chamamento era de outra ordem, era aquele, de alguma maneira, o chamamento muito inteligente que o John fez, dizendo o seguinte: eu não quero os grupos espíritas que estão em acordo com as diretrizes da Federação Espírita Brasileira. Eu estou querendo com aqueles espíritas progressistas, livre-pensadores. Não tinha essa formulação que hoje a gente faz quase como um mantra, né? Mas eu quero dialogar com esses espíritas que estão incomodados com o que está aí. E acho que, de alguma maneira, a cepa passa a partir dos anos 2000, quando o Milton assume a direção, a ser o polo provocador dessa discussão no Brasil, porque, de longe, o John fazia, mas não com a mesma potência. E aí esse processo começa a ser feito, com a adesão de muitos centros, com a chegada de muita gente, aí já com uma outra coisa, né, que é uma novidade, que são as redes sociais, os grupos de e-mail, né, a internet, que é uma mudança substantiva em relação à geração anterior. Mas eu penso um pouco assim, né? Uma certa reconexão, né? Que foi tecida, viu? Ela não foi automática. Ela teve a construção de muitos e silenciosos atores, né? Gente como o Medran, o Salomão, o seu Herbert, né? Que operaram muito esse movimento, não só no Sul, mas em outros lugares. Alguns de nós aqui em São Paulo, mesmo com resistências, porque o que a gente sentia era o seguinte: por que eu vou nessa? A gente já viu que esse negócio não dá certo. Isso aí vai levar a gente novamente para o mesmo lugar. Vai ter as mesmas brigas. Eu não quero viver isso de novo. A gente escutava isso. Eu escutei de muitos dos antigos líderes exatamente essa preocupação. Muito bem. Olha, o Adhemar, dentro do tempo, isso aí é uma novidade. Adhemar, obrigado pelo seu depoimento. Eu acho que vamos ter que voltar, porque não cumpriu nem metade da pauta aqui, viu? Eu queria abrir o espaço para alguma pergunta, mas eu vou pedir desculpa a todos, porque está próximo e tem gente aqui que tem outros compromissos. Não é mesmo? Bem, Aqui o César Tucci, a gente usava a música dele para provocar a galera mais conservadora. As músicas deles até hoje causam arrepios naquela galera, a gente cantava doidada. Está ótimo, viu, Lu? Está ótimo esse chat aqui, precisava gravá-lo também. Eu só posso falar um pouquinho aí? Alexandre. Vamos lá. Não, okay, importante. Eu não vou discutir a ordem dos fatos que o Adhemar colocou, porque é muito difícil, a gente não está documentado aqui, né? Mas, assim, eu acho que tem alguns eventos que foram fundamentais, assim, para a caracterização do Grupo de Santos, como foi dito, e a maior parte deles se deu até antes de eu vir para Santos. Então, eu vim para morar em 84, então a gente já era Grupo de Santos antes disso. E eu concordo com o Adhemar quando ele falou nisso. E eu acho que tem uma conexão muito forte entre o Grupo de Porto Alegre e o nosso grupo a partir dessa ruptura, porque acontece em paralelo, tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul. Aqui a espiritização, que já se havia puxado,
e no Sul, o catequizar, né? E também o Adhemar comentou, né, um movimento que já se tentou fazer de juntar intelectuais para pensar o espiritismo, que foi a Sociedade Espírita dos Estudos do Homem, que não tinha a mesma característica do CPDOC. O CPDOC veio com um nível intelectual mais alto, ou seja, fazer trabalhos possíveis de serem apresentados em qualquer ambiente, né? E a Sociedade Espírita dos Estudos do Homem era para debater os temas, mas era provocativa, e as pessoas que participavam dessa sociedade, a grande maior parte foi para o CPDOC. Então, assim, acho que são pontos importantes que aconteceram todos naqueles anos ali do Congresso da USE, a perda da eleição lá, e depois a expulsão, que a gente foi expulso. A gente saiu, mas porque podia ficar lá em minoria, né? Aconteceu, participei da reunião na qual o Egídio foi destituído, foi colocado outro presidente, foi lá em Vicente de Carvalho, quando o pessoal conseguiu incluir 4 centros que não eram muito espíritas, mas que entraram lá para ganhar a eleição e nos expulsaram mesmo. Daí o Jaci caiu fora, todo mundo foi junto, e houve essa ruptura que para nós foi muito boa, eu acho. Daí nasceram todos esses movimentos que nós participamos hoje, que são muito mais profundos e produtivos, né? Era a minha contribuição. Eu só um negócio. Toda essa história está no Espiritismo e Unificação e no Jornal Abertura nos primeiros anos. Né? Eu tenho todas essas edições guardadas na minha casa, tenho desde 81, que eu sou assinante, desde que eu fui morar em Petrópolis. Eu tenho todos os tenho do Opinião também, né? Para desespero da Rose, com meus jornalzinhos guardados. Mas é verdade. Agora, só em relação a essa questão do dia que nós resolvemos sair, né? Havia elementos, eu lembro bem, porque eu também estava nessa reunião, né? Havia condição da gente bater o pé e ficar, né? Havia como questionar, inclusive, a filiação de centros que não cumpriam cláusulas estatutárias. Só que aquela era a gota d'água. Quando os caras conformaram uma maioria de maneira absolutamente desonesta, né? No fundo, todos eles, o Egídio, o Jaci, o Zé, o Mário, o seu Odair, o sogro do Ricardo, né, o pai da Luciana, o seu Diegues, os mais velhos, né, já não tinham mais disposição de ficar. Eles já estavam no limite, eu acho que das forças físicas. Muitos deles adoeceram, e adoeceram não foi pouca coisa não, viu? Foram processos muito difíceis. Assim, uma coisa de luto, porque eram, às vezes, 40, 50 anos de vida, desde os 15, 16 anos, dedicados a uma causa e sendo literalmente escorraçados. Assim, era muito desonesto, a coisa assim, os argumentos que se usavam eram muito baixos, muito assim, não tinha nada a ver com uma ética espírita, não era um espaço da coisa. Então, eu estou dizendo assim, que talvez eles não fossem preparados, mas eu não sei se isso é honesto, inclusive, dizer, porque, no fundo, era tanta dor, era tanta decepção, né, que precisaria ter uma garganta e um estômago do tamanho de uma baleia para conseguir sobreviver à sordidez com que esse processo. É claro que eu estou contando a história do lado de cá, né? E toda história tem a história de quem ganhou e de quem perdeu. Essa não perdemos, eu acho que nós ganhamos, né, Adhemar? Ganhamos, porque, olha... No que se propunha a fazer, não ganhou. Eu acho que a consequência depois foi reconstruir uma outra história, né? Mas ela... Se você for pensar que o grupo fez disputa de hegemonia, né? Não foi sequer capaz de ver qual era a correlação de forças que tinha, tomou a derrota do jeito que tomou, foi completamente defenestrado, quer dizer, tudo bem, depois teve capacidade de reconstruir, mas que foi flagrosamente derrotado, foi assim, enxotado, foi desrespeitado. Agora, quem perdeu, aí vamos ver, quem perdeu para valer, eu acho que foi o movimento, porque perder gente, não estou falando da gente, não, mas perder gente como o Ciro, como o Marcos Miguel, né, como o Rui, como o Mauro, como Alcione, como Seu Geraldo. E que não vou nem falar de nós, do nosso grupo lá de casa, né? Mas assim, não, eu estou citando. Era muita gente boa que assim é um desperdício para a causa do espiritismo, né? E fica imaginando que se a gente tivesse ficado nesse movimento com toda a atenção, com todas as coisas,
ele talvez teria produzido ou esgarçamento um pouquinho depois, mas talvez pudesse ter outros desfechos, né? Mas, enfim, a história não tem ser, né? A história é. Então, o distanciamento hoje nos permite fazer algumas análises. Muito bem, gente. Nós temos que terminar. Eu queria só fazer um pedido. Nós estamos fazendo um trabalho de retomada do nosso site, do CPDOC, e uma das providências é construir um mailing list. Aqueles que puderem colaborar conosco, fornecendo seus mails, nós agradecemos muito. Ok? Eu também queria aproveitar e fazer um pouquinho de marketing. O pessoal do CPDOC já tem conhecimento. O meu livro intitulado Ponto Final, o reencontro do Espiritismo com Allan Kardec, que um dos apoiadores é o CPDOC, tem o seu lançamento já programado para o dia 10 de dezembro, através de uma live na TV Mundo Maior e também pelas redes sociais. Então, eu tenho a satisfação de dar essa notícia em primeira mão, especialmente aos nossos amigos todos do CPDOC. Ok, gente? O nosso agradecimento ao Adhemar, o nosso convite para o próximo encontro, que deverá ser com o Ciro Pironde, e sobre o qual nós comunicaremos. Não é mesmo, Luciana? Dia 24 já está marcado. Dia 24 de novembro, numa terça-feira, às 18 horas, para não atrapalhar a reunião do SEAC, que eu sei que vocês têm na terça. Então, e nem a do Rio Grande do Sul, que também começa às 19. Então, terça, dia 24, Ciro Pironde, 18 horas. O SEAC se reúne na quarta-feira, né? Mas gente, eles têm uma reunião na terça também. Ah, é? Gente, muito obrigado, um abraço a todos, boa noite aos nossos companheiros de todas as partes que estão aqui conosco.